Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Mas, professora, afinal, o que nós vamos estudar na aula? Vejamos aí. Nosso objeto de conhecimento: posicionamentos discursivos responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo, ideologias veiculados nos textos e atos linguísticos. Réplica: a sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, apreciação, avaliação de aspectos estéticos, éticos também, políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. Agora vejamos o nosso detalhamento. Vamos fazer a leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores, epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo nos diferentes campos de atuação e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. Então, é a respeito disso que nós vamos ver na aula. Vamos a ela? Então, gente, especificamente nesta aula nós vamos ver o que são orações, mas especificamente ainda as orações subordinadas. Mas antes de nós entendermos o conceito, eu quero que vocês entendam o exemplo e aí partimos para o conceito. Então, quando eu digo, ela disse que todos os alunos vão passar na prova. Se eu chego assim para vocês e digo assim, ei, ela disse, aí você fica, ela disse o quê? Aí depois eu posso dizer, gente, que todos os alunos vão passar na prova. Que todos os alunos vão passar na prova parece, não sei se vocês perceberam, mas pelo menos eu consigo perceber, que as orações precisam ter aí uma informação a mais para que haja sentido. Se eu digo uma, somente uma, não faz sentido. Se eu digo outra, somente a outra, também não faz sentido. Perceba que uma precisa da outra para que haja sentido. Então, se eu falo, ela disse que todos os alunos vão passar na prova, agora sim, com a união das duas, eu tenho sentido. Mas, professora, oração? Como assim, professora? Lembrando que oração é aquela construção que possui verbo. Então, quando eu digo, ela disse, é a primeira oração porque eu tenho o verbo dizer aí. Depois, quando eu falo que todos os alunos vão passar na prova, é a segunda oração, porque nós temos a locução verbal ali, vão passar. Lembrando que locução verbal são dois verbos que funcionam com o sentido de um verbo. Então, quando eu tenho essa junção de dois verbos com o sentido de um, eu tenho algo chamado locução verbal. Mas eu acho que vocês entenderam aí que uma oração precisa da outra, não é isso? Então, diante agora desse exemplo, eu apresento o conceito. Vejam aí comigo. Nós temos o conceito de orações subordinadas. O que elas são, professora? Há uma relação de dependência entre as orações. Então, nós vamos ter o que aí? Dentro dessas orações subordinadas, uma relação de dependência. Uma depende da outra, ok? Então, vocês entenderam aí, para que haja orações subordinadas, eu preciso ter uma relação de dependência. Uma vai ter que caminhar com a outra para que haja o que, meu povo? Sentido, beleza? Então, anota isso no coração. Orações subordinadas vão apresentar uma relação de dependência, beleza? Mas antes, eu quero que vocês vejam outro conceito aí comigo. Vejam bem qual é o conceito. Oração. Professora, o que é oração? Oração, conforme Pestana, não é nada mais que uma frase verbal, como eu já tinha falado para vocês. Para que haja uma oração, eu preciso ter o quê? A presença de um verbo, beleza? Então, quando eu falei, por exemplo, de orações subordinadas, é porque eu tenho frases verbais, ou seja, frases com verbo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido esses dois conceitos. Oração, frase que possui verbo.
Orações subordinadas são frases verbais em que há uma relação de dependência. Então é isso. Vejamos o próximo conceito aí. O próximo conceito é período. As orações subordinadas, antes de eu explicar aí a situação do período, fazem parte de um período, especificamente o período composto. Então a gente vai fazer a leitura do conceito e depois nós vamos entender o processo, tá bom? É uma frase que possui uma ou mais orações, começa com letra maiúscula, apresenta um verbo ou locução verbal, como eu já havia falado, e termina em ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticência, conforme o professor Pestana. Então, vamos compreender aqui o que é período, para depois nós entendermos como que funciona aí esse período nas orações. Então, olha só, período é o que, professora? Período é a composição de duas ou mais frases verbais, tá bom? Então, vamos entender de novo. Período precisa ter o quê? Duas ou mais orações, duas ou mais frases verbais. Deu para compreender isso? Eu espero que sim. Então, quando eu estiver falando de período, eu preciso ter duas ou mais orações, ou mais frases verbais, beleza? Entendendo isso, agora vamos entender outra situação. Para ser um período também, eu preciso iniciar com a letra maiúscula e terminar com o ponto, pode ser o ponto mesmo, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto chamado de reticências, beleza? Agora vamos compreender tudo isso que eu falei na frase aí, ó. Ela disse que todos os alunos vão passar na prova. Então vamos entender. Nós temos a primeira oração, ela disse, como eu já havia explicado, e depois nós temos a segunda oração, que todos os alunos vão passar na prova. Entendeu isso? Então, olha aí, eu tenho a presença de duas orações. A primeira oração apresenta só um verbo e a segunda oração apresenta uma locução verbal, conforme a gente viu no conceito. Então, beleza, eu tenho um período aí. Perceba que o período vai iniciar com que letra? Letra maiúscula. Então, quando eu coloco ela com letra maiúscula, já estou indicando o início de um período. E o período vai terminar com um ponto. Então, veja que depois da palavra prova, tem um ponto. Então, de fato, aí é um período. Mas pelo fato de este período apresentar duas, ou ele pode apresentar mais orações, eu vou chamar de período composto. Então, período composto é o quê? É o período em que eu vou ter duas ou mais orações. Se eu tiver só uma frase verbal, se eu tiver só uma oração, é período simples. Passou de uma, período composto. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, aqui a gente tem o período composto. Como uma oração tem relação de dependência com a outra, uma precisa da outra, digamos aí, nós temos o período composto por subordinação. Só é lembrar que o subordinada se subordina, se rende a outra. Então, no caso, que todos os alunos vão passar na prova, se rende, se submete à oração ela disse, que é chamada de oração principal. Beleza? Vejam o próximo exemplo aí. Milena estuda e Pedro trabalha. Então, perceba que a coisa já mudou um pouco. Porque, veja, quando eu digo Milena estuda, olha aí, eu não preciso da outra oração. E se eu digo Pedro trabalha, também não faz falta. Então, a primeira oração não depende da outra, assim como a segunda não depende da primeira. Agora eu tenho uma relação de independência. Então, quando eu tenho duas orações ou mais orações e elas não dependem uma da outra, elas são independentes, eu vou ter outro tipo de oração, que é a oração coordenada, beleza? Então, a gente não pode confundir com as subordinadas. Vejam aí o conceito de coordenada. Olha o que diz. Há uma relação de independência entre as orações. Como eu já havia explicado, quando uma oração não depende da outra, eu vou ter uma relação de independência, portanto, orações coordenadas, beleza? Mas, depois do que vocês já viram aqui, eu quero que nós vejamos outra vez o exemplo aí, que nós já havíamos visto a respeito de ela disse que todos os alunos vão passar na prova. Então, ela disse, ó,
preciso de informação a mais, que todos os alunos vão passar na prova. Completa o verbo dizer. Então, realmente está havendo essa relação de dependência, essa união. Eu costumo dizer que é um casamento, beleza? Então, agora, quando eu tenho essa relação de dependência, veja, ela disse, eu disse, mas cadê a informação a mais? Aí depois eu digo que todos os alunos vão passar na prova, mas cadê o resto? Não faz sentido só isso. Então, agora eu tenho o que? Orações subordinadas. Lembrando que a subordinada é o que vem depois, que todos os alunos vão passar na prova, e a anterior vai se chamar de oração principal. Mas por que, professora, se chama de oração principal? Porque é ela que vai dar o sentido completo para a oração subordinada. Eu costumo dizer que a oração principal é aquela que carrega toda a estrutura, porque sem ela, a oração subordinada não é nada. Beleza? Então vejam aí comigo o conceito de orações subordinadas. Como nós já vimos, há uma relação de dependência entre as orações. Agora eu quero que vocês entendam algumas classificações a respeito das orações subordinadas. A gente já bateu muito sobre esse conceito, né? Agora a gente vai entender como é que funciona dentro das classificações. Vocês já viram aí o que é período composto, o que é período simples, o que são orações subordinadas e o que são orações subordinadas. Entendeu isso? Agora sim a gente pode ir para as classificações. Então acompanhe aí comigo. Nós temos o primeiro tipo, que é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Meu Deus, que nome estranho e grande, professora! Mas vocês já vão entender. É a oração que funciona como complemento de um verbo sem preposição. Então, nós vamos ver um exemplo agora para entender esse conceito aí. Vejam, nós vimos que todas as casas estão em bom estado. Pausa. Quando eu digo nós vimos, mas quem vê, vê algo. Perceba que o verbo pede um complemento. O verbo vê aí. Quem vê, vê alguma coisa, vê algo, não é? Então, esse verbo pede complemento. Mas perceba que depois desse verbo não há preposição. Nós vemos com, ou nós vimos com, nós vimos de. Não existe preposição aí no meio. É o verbo e o complemento desse verbo. Então, nós vimos o quê? Que todas as casas estão em bom estado. Que todas as casas estão em bom estado completa o verbo dizer. Então, a oração vai se chamar, olha o nome, oração, porque apresenta verbo, subordinada, porque ela depende da outra, substantiva, objetiva direta, porque está funcionando como um complemento de um verbo que não exige preposição. Espero que você tenha entendido. Eu sei que é um conceito complexo, mas a gente, analisando com calma, compreende isso. Beleza? Então é isso. Outro exemplo seria, eu acho que as pessoas são especiais. Quem acha, acha alguma coisa, no sentido de, ou no caso eu estou falando aqui no sentido de pensar a respeito, não é? Então eu acho que as pessoas são especiais. Eu acho o quê? Olha o verbo pedindo o complemento. Que todas as pessoas são especiais. Esse verbo não exige preposição. Então, a oração que vem depois vai se chamar oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eita, que conceito complexo, professora. Mas eu espero que você tenha entendido. Beleza? Combinado? Vejamos aí o nosso próximo caso. Nós vamos ter agora o contrário, que é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. É a oração que funciona como complemento de um verbo com preposição. Agora é o processo contrário. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo o exemplo a respeito de oração, no caso agora, indireta. Eu gosto de que me deem presentes. Vocês gostam de presentes? Eu gosto. Então, olha só, principalmente se for chocolate, não é? Olha aí, olha que presente gostoso, não é? Mas vamos entender o seguinte, ó. Eu gosto de que. Perceba que o verbo pede complemento, mas esse complemento vem com um de, com a preposição. Então, é justamente agora um processo contrário ao que nós acabamos de ver, não é? Agora, o verbo pede um complemento com preposição. Então, o de é a preposição
que vem junto com o complemento, ó, que me deem presentes. Então, quando a oração completa um verbo que pede preposição, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Meu Deus, que nome grande! É isso mesmo, é um assunto complexo, mas você está compreendendo, eu tenho certeza disso. Um exemplo muito simples, vamos tirar o gostar da oração aí, vamos pensar numa forma mais simples. Eu gosto de chocolate. Perceba que o verbo gostar pede complemento. Eu gosto de algo, mas ele vem com a preposição de. Eu não falo, eu gosto de chocolate. Eu acho que você nunca viu isso. Eu, pelo menos, nunca vi. Mas você fala, eu gosto de chocolate. Então, antes de chegar ao chocolate, eu tenho a preposição de aí. Quando o verbo exigir preposição e o seu complemento, no caso, for uma oração, aí a gente vai ter o nome aí, oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Beleza? Eita, assunto complexo! Vamos ver o próximo caso aí. Agora nós temos o seguinte: oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Meu Deus, professora! É a oração que funciona como complemento de um substantivo, de um advérbio ou de um adjetivo. Então, antes de nós entendermos como que funciona essa oração, eu quero que vocês recapitulem comigo os conceitos aí de substantivo, de adjetivo e de advérbio. Então, vamos entender. Quando eu falo menino, menino é o nome da pessoa lá, menino. Celular não é o nome do instrumento que você utiliza para mandar o WhatsApp, utilizar o Instagram? Então, barco não é o nome daquilo que a gente usa para, enfim, navegar no rio ou no mar, depende da situação, não é? Então, veja que substantivo é o nome de alguma coisa. Então, quando eu falo classe gramatical substantivo, ou quando eu falo substantivo, é porque a palavra dá nome a alguma coisa. Por exemplo, isso daqui é um tênis, não é? Sapato, não sei como é que vocês falam aí, mas é o nome deste utensílio, beleza? Substantivo. Adjetivo, quando eu dou características. Linda é uma característica, grande, que não é o meu caso, é uma característica, alto, pior ainda, né? Eu sou baixa, gente, então a minha característica é baixa, beleza? O adjetivo vai funcionar como característica. E advérbio vai trazer uma circunstância, eu costumo dizer que é um problema, porque veja bem, talvez, eu posso dizer assim, Milena, talvez irá à festa. Não é uma certeza. Olha a problemática aí, é uma problemática de dúvida. Eu não tenho certeza de que a Milena vai. É uma possibilidade, eu não posso dar a certeza. Então, realmente é uma problemática aí não ter a certeza de que a Milena irá, beleza? O sempre ou ali, no caso o ali indica lugar, o sempre indica tempo, não é? Beleza? Então, recapitulando essas ideias, agora a gente vai entender como é que funciona isso dentro da oração. Então, acompanhe comigo aí os exemplos. Nós temos o primeiro exemplo. Eu tenho certeza de que tudo dará certo. Pausa, pausa, pausa. Eu tenho certeza. No caso aí, quem tem, tem algo. O verbo está pedindo complemento. Mas beleza. O que vem depois não é o complemento do verbo ter. É o complemento de certeza. Certeza não é o nome de um substantivo, ou não é o nome de um sentimento. Substantivo é um nome, né, gente? Mas não é o nome de um sentimento. Nossa, eu tenho certeza de que eu vou ter dinheiro até 2025. Olha aí, é aquele sentimento que vem que te dá assim a alegria, a certeza de fato que você vai, enfim, conseguir alguma coisa. Então, o certeza está pedindo um complemento. Eu tenho certeza de que tudo dará certo. Então, a oração de que tudo dará certo está completando certeza. Aí, como que é o nome? Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Porque agora eu estou completando um nome. Beleza? Então, completei um nome, vai ser completiva nominal. Não pode confundir isso com a do verbo lá. Porque a do verbo, que é chamada de objetiva indireta, o verbo, também vai pedir preposição. Mas lembre-se, é o que? É verbo pedindo preposição. Aqui não, eu vou ter um substantivo, vou ter um adjetivo ou vou ter um advérbio pedindo complemento, no caso com preposição, tá bom? Nós somos favoráveis a todas as soluções que propuserem na reunião. Então, veja que nós temos a característica aí de ser favorável.
certo? Essa característica pede um complemento. Quem é favorável a. Então, a todas as soluções que propuserem, essa oração está completando favoráveis, que é um adjetivo. Então, o nome da oração vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, beleza? Isso é lembrar. Eu tenho a oração subordinada, a que anda do lado da subordinada é chamada de principal. Então, a que está em azul aí é a oração principal e a que está com esse verde aí mais claro, não é? É chamada de oração subordinada. Sempre do lado de uma subordinada vai ter a principal, ok? Vejamos o nosso próximo caso aí. Nosso próximo caso vai se chamar oração subordinada substantiva apositiva. É a oração que funciona como uma informação extra. Eita. Vamos entender como que funciona isso dentro do exemplo. Vejam comigo. Eu tenho um sonho, que todos sejam aprovados no vestibular. Eu poderia muito bem, gente, dizer assim, ó. Eu tenho um sonho. Acabou a oração, não preciso de outra informação. Mas como a Milena é fofoqueira, eu pergunto o quê? Sonho de quê? Me conta esse teu sonho direito aí, eu quero saber o detalhe. Veja que é uma informação a mais. Eu não precisava dessa informação a mais. Mas a Milena é fofoqueira, ela quer saber, me diz aí qual é o teu sonho, engato. Aí eu tenho lá, que todos sejam aprovados no vestibular. Então, é uma informação a mais. Tanto que se eu apagar, não faz falta, beleza? E aí ela vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, apositiva, porque é uma informação a mais e não faz falta. Lembrando, um detalhe importante, sempre a oração apositiva, por isso que ela é a mais fácil de não errar. Por quê? Ela sempre vem separada por vírgula. Ou vai ser uma vírgula, ou vão ser 2 pontos, ou vai ser um travessão. Sempre. Viu lá que a oração tem vírgula? Opa! Já vou analisar ali, ela não pode ser nenhuma das outras que eu citei, vai ser a positiva. Claro que depois, vocês ao pesquisarem vão ver que outras orações têm vírgulas, mas não vai coadunar, ou seja, não vai se juntar com essa ideia aí. A positiva é sempre uma informação extra, que se eu apagar não faz falta, beleza? Então é isso. Eu tenho um sonho, qual é o sonho? Vou detalhar, vou especificar que todos sejam aprovados no vestibular. Beleza? Então, essa é a nossa oração apositiva. Acompanhe o próximo caso aí. O nosso próximo caso vai ser o quê? Oração subordinada substantiva predicativa. É a oração que funciona como uma característica do sujeito. Vamos entender agora aqui o detalhe dentro do exemplo. Olhem só o exemplo comigo. O meu desejo é que todos sejam aprovados no vestibular. Você vai dizer assim, professora, mas parece com o anterior. Não parece não. Porque veja bem, se eu digo meu desejo é, olha aí, mas que tipo de desejo é esse? Perceba que a oração precisa ser trazida para completar, na verdade, caracterizar esse desejo. Não é qualquer desejo. É o desejo qual? Que todos sejam aprovados no vestibular. Se você está estudando aí para o vestibular, esse é meu desejo, viu? Que você seja aprovado. E aí sempre vai ter o verbo de ligação no meio. Então, o meu desejo, aí vem o verbo de ligação. Neste caso, nós estamos usando o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele e ela é, por exemplo. Então, eu estou trocando o ele e ela por o meu desejo é, ok? E aí eu vou ter o verbo de ligação e depois eu vou ter o quê? A oração subordinada, substantiva, predicativa, porque está caracterizando o meu desejo, não é qualquer desejo, é um desejo específico. Volto a bater na tecla. Ela precisa ser trazida, viu? Eu tenho que trazê-la. Por quê? Porque se ela desaparecer, vai ficar o meu desejo é. Mas que desejo, minha filha? Que desejo, meu filho? Não vai fazer sentido. Então, eu preciso dessa oração, beleza? É diferente da positiva. A positiva, se eu jogar fora, não faz falta. Vou ter o sentido completo lá só da oração principal. É diferente da predicativa. A predicativa precisa estar aqui para eu entender que tipo de desejo é esse ou que tipo de situação é essa. Beleza? Vejamos o nosso próximo caso aí. Nós vamos ter a oração
subordinada, substantiva, subjetiva. É a oração que funciona como sujeito da estrutura. Vejam aqui comigo, é um caso mais complicado de entender. Por quê? A gente vai já entender, eu vou ler e aí a gente vai comentar. Olha o que diz. É necessário que tenhamos dinheiro. Eu acho que você precisa de dinheiro e eu também preciso de dinheiro. Então, é necessário que tenhamos dinheiro, não é? Então, veja bem o seguinte, ó. Se eu trocar a ordem, olha como é que fica estranho. Que tenhamos dinheiro é necessário. Viu que é estranho? Porque o sujeito, gente, é aquele que aparece primeiro. Por exemplo, Milena faz balé. É verdade, gente, eu faço balé. Então, Milena, sujeito, faz a ação da Milena e o complemento do fazer, faz balé. Então, o sujeito sempre aparece primeiro. Mas quando nós estamos falando da oração subordinada, substantiva, subjetiva, é o contrário. Ela vem depois, ó. É necessário que vamos colocar assim. É necessário que tenhamos dinheiro. Ela vem depois, ela não vem antes. Então, é por isso que é um pouco mais complicado de entender. Mas eu vou dar uma dica para vocês identificá-la. Toda vez que nós tivermos o verbo de ligação, olha ali o verbo de ligação, e depois nós tivermos o adjetivo, pode ser necessário, pode ser qualquer outro adjetivo, tá? Mas no caso estou usando necessário. E depois vier uma oração, tenha certeza de que ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, beleza? É aquela que funciona como sujeito da oração. Então, é necessário que tenhamos dinheiro. Só é trocar a ordem. Que tenhamos dinheiro, ó, que tenhamos dinheiro é necessário. Essa seria a ordem, mas nós não utilizamos assim. Utilizamos da forma que eu estou apresentando a você aí. É necessário que tenhamos dinheiro. Mas só é pegar a dica. Qual é a dica? Verbo de ligação, adjetivo e a oração que vier depois é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Nossa, professora, quantos conceitos complexos. Sim, porque às vezes nós não estamos habituados, não é, gente? Mas com certeza alguma coisa você deve ter aprendido aí. Então, agora que vocês viram tudo isso, eu quero que vocês peguem uma síntese comigo. Então, nós vimos o quê? O conceito de oração, não foi? Oração é o quê? É aquela frase que vai ter um verbo, beleza? Então, já sei. Se for agora dentro de um período, depende. Se for só um verbo ou se for só uma locução verbal. Ou melhor, se for só uma frase verbal. É período simples. Passou a ter duas ou mais orações, eu estou falando de período composto. Lembrando, período vai iniciar com letra maiúscula e vai terminar onde tem um ponto. Aí pode ser o ponto mesmo, pode ser o ponto de exclamação, o ponto de interrogação ou as reticências, beleza? Nós vimos aí o conceito de oração coordenada, aquela oração que uma não depende da outra, beleza? E nós vimos o conceito de oração subordinada. Uma vai depender da outra. As duas precisam casar, precisam andar juntas para que tenham sentido aí, beleza? E nós vimos especificamente nesta aula as orações subordinadas e substantivas. Vocês viram as classificações. Vale dizer, eu não quis assim confundir vocês, que essas orações funcionam como substantivos. Por isso que o nome é orações subordinadas e substantivas. Mas eu não quis complicar a vida de vocês. Eu só quero que vocês entendam as classificações que existem dentro das orações subordinadas e substantivas. Predicativa, subjetiva, completiva nominal, apositiva, objetiva direta e objetiva indireta. Vocês entendendo isso, é isso que importa, beleza? Então eu espero que vocês tenham compreendido e eu fico por aqui.